E o programa de hoje é para você, corintiano, que está nos assistindo. A gente recebe aqui Gil Latoreira, que sabe tudo do Corinthians, padre. O senhor é corintiano? Eu não sou corintiano não, mas eu admiro, né? Porque o Corinthians ultrapassou a questão de ser um time para virar uma nação. Eu acho interessante isso, né? Gil Latoreira, que é apresentador da TV Corinthians e sabe mesmo, e tem a simpatia de todo corintiano, né? É verdade, claro. É isso mesmo. Obrigado, viu, Gil? Obrigado. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês, revivendo bons momentos de direção. Fui dirigido pela diretora de vocês, então é um prazer. Opa! Posso garantir que vocês estão em ótimas mãos e vocês brava, terão né? muito sucesso. Ela é brava, muito brava. Terão muito sucesso. Agora, Corinthians é uma nação. Corinthians é dividido entre torcer para o Corinthians, que é aquela coisa mais tranquila, e ser corintiano. Ah, tem diferença? Tem muita diferença. Eu não sabia, né, muita disso. diferença. Torcer para o Corinthians não se importa com o resultado. Sei. Já o torcedor, não. Torcedor é uma religião. O ser corintiano. Exatamente. O senhor entende bem disso. religião. De religião, É verdade. dessa paixão, dessa coisa fanática, com exagero que é até pecado. É verdade. E eles são pecadores, É. porque são exagerados. Mas estão aí à disposição, Por vamos que falar a tudo. torcida do Corinthians ela é mais apaixonada do que as outras? Vários escritores tentaram definir o que é ser corintiano e não conseguiram. Segundo eles e segundo os fanáticos, ser corintiano é algo que não se explica, se sente. E é algo que vem de dentro com tanta força, com tanta intensidade, que eles acabam não entendendo o porquê daquela paixão. Choram quando o time ganha, choram quando o time perde, vibram, se emocionam, têm nos jogadores como seus ídolos, vibram demais. Eu sinto isso já na pele apenas como apresentador. Imagina o jogador que dá título. Interessante. Sabe que um dos corintianos mais famosos que nós temos aqui é o cardeal Dom Paulo. Dom Paulo escreveu um livro. Exatamente. Olha, o Dom Paulo ele tem livros assim, porque ele é doutor em teologia, e ele tem grandes livros profundíssimos sobre teologia, mas ele fez questão de escrever um livro sobre essa paixão corintiana, que ele também tem, Dom Paulo. É uma coisa interessante e perigosa. A gente teve há pouco verdade. Alguns eventos lamentáveis por conta dessa paixão, desse fanatismo que acaba não tendo limites. Claro que foi um grupo isolado, sim, mas é por conta desse fanatismo incontrolável. Você está falando dos corintianos presos? Dos que estão presos lá, que são representantes de uma torcida uniformizada, que é o grande problema ainda do futebol. Isso que eu ia perguntar, essa questão da torcida uniformizada, é o grande problema. Que nós tivemos vários problemas. Sim. Esse é um problema para o esporte em geral, não é só para o Corinthians, é para o esporte em geral. Isso vem desde os hooligans lá na Inglaterra. Exatamente, né? Grupo de baderneiros que se travestem de torcedores e usam desta bandeira para poder fazer arruaça. Sim. Eles acabam indo no estádio para fazer essas confusões todas, vivem nas costas dessas organizações, sim, porque recebem, vão ao estádio de graça, viajam de graça. Mas já foi pior, não foi? Muito pior. É que depois houve uma restrição muito grande em relação à lei do torcedor. A lei do torcedor, exatamente. E aí a coisa parou, eles se sentiram ameaçados, foi cortada a verba, que eu acho que foi a primeira atitude correta. Né? Cortaram mal pela raiz. Que verba é essa? Existe uma verba? Porque eu não conheço. Sim, os clubes repassam uma quantia para as torcidas organizadas. Para as organizadas que são cadastradas. Exatamente. Né? A quantia é revertida em quantidade de ingressos, sei, e ajuda de custos para viagens. Muita gente não entende como é que algum torcedor viaja. O senhor já deve ter percebido. O Corinthians joga no México, tem 2 mil torcedores. Ele joga no interior da Bahia, tem 5 mil torcedores. Sem contar os locais. Isso é. Como é que eles vão? Nem todos têm dinheiro para isso. Mas a torcida uniformizada, aquele grupo, recebe uma ajuda, sim. E agora, há pouco, o presidente do Palmeiras, nosso arquirrival, tomou uma atitude louvável. Gostei do que o presidente do Palmeiras fez. Assim que saiu aquela confusão toda lá com torcedores, batendo em jogador, batendo em torcida, batendo em polícia, o que é que ele fez? Ele cortou a verba da torcida. Falou, a partir de agora não tem mais dinheiro para a torcida uniformizada. Vocês vão aprender a se comportar. Para depois voltar. Como um pai faz com um filho quando erra. Corta a mesada. Deu certo. Pronto. Agora, esse caso dos torcedores que estão presos, são 12, né? 12. Não houve excesso também da justiça local? Se já teve um menor que se declarou culpado, não está tendo um pouco de excesso da justiça boliviana? Boliviana. Muita controvérsia. Primeiro,
porque realmente apareceu aqui no Brasil alguém que declarou ter feito o disparo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Conmebol é a maior culpada desse evento. Por quê? Primeiro, porque permitiu que entrasse torcedores com esses artefatos. Então, a primeira culpada é a Conmebol. Interessante que logo depois da morte do Kevin Spada, o menino de 14 anos, no outro dia, num outro jogo, também na Bolívia, a cena se repetiu. Aliás, em maior quantidade. Vários sinalizadores foram disparados. E a Conmebol simplesmente ignorou, fechou os olhos. Então, se tem alguém culpado, num primeiro momento, é a Conmebol, por ter permitido essa mania de deixar tudo correr. A Conmebol ela é muito desorganizada em relação a isso. A própria competição ela sofre alguns problemas por conta da desorganização da Conmebol. Agora ela está começando a fazer alguma coisa. Por exemplo, o jogador tomava cartão amarelo e não tinha penalidade. Pagava $100 e podia jogar no outro jogo. Agora não. Agora entrou na regra da FIFA, toma os 3 cartões e é suspenso. Isso de alguma forma inflama a torcida também. Porque ela vê o sujeito descer o rei em campo, ela faz a mesma coisa na torcida. É verdade. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a justiça boliviana, saiu uma nota ontem sobre isso. A filha de um senador boliviano que está tendo guarida lá no consulado brasileiro, ele é procurado pela justiça, condenado pela justiça boliviana. Então eles estão fazendo uma troca. Enquanto vocês derem a guarda para este senador, esses torcedores vão sofrer as consequências. Isso foi levantado ontem. Mas já vem falando desse caso há algum tempo. A filha do senador botou isso na banca. Está dando muito a comentar. Mas isso é uma 5 torcedores hoje foram desconsiderados culpados, porque numa perícia mais profunda, as fotos revelaram que eles estavam bem distantes da onde foi disparado. Portanto, desses 12, 5 em breve já vão ser libertados. Que daqueles que estavam presos? Dos 12, 5 já devem estar voltando. Agora, existem sanções que as federações colocam, a organização do evento, para o time, muitas vezes, por uma atitude da torcida. É correto isso? O time ele tem que responder pela sua torcida? Eu acho que é. Porque é uma forma do torcedor fanático, aquele apaixonado, pensar 2 vezes antes de tomar qualquer atitude errada. Porque ele sabe que se ele agir errado, o seu time será penalizado. É como tomar o dinheiro de um camarada. Porque hoje o brasileiro tem muito disso. Ele só põe a mão na cabeça quando ele põe a mão no bolso. Isso é verdade, você tem razão. Não é verdade? É verdade. O torcedor é a mesma coisa. Se você prender, ele não está nem aí. Se você proibir, ele não está nem aí. Agora, se você tirar pontos do time dele, aí ele começa a se preocupar. Então o Juventus não vai perder ponto nunca. O Juventus não perde ponto, porque ele tem 1.000 torcedores. E um tá aqui. A Javari, entendeu? Tem como falar por que do Juventus, porque você é juventino. De coração. Fanático. Então, pro resto... Não, mas é verdade mesmo. Eu acho que muitas vezes o time joga um bolão em campo e a torcida bola murcha lá fora. E atrapalha muito o time, né? Muito. Mas a torcida, agora falando da torcida nesse lado positivo, é a torcida que muitas vezes decide um jogo. Eu tive ela que vai, ela que anima, ela que faz com que... né? Eu tive a sensação de um jogador de futebol na final da Libertadores contra o Boca. Eu participei pela televisão daqueles momentos que antecedem a subida ao gramado. E com eles nós fomos ao gramado, porque estávamos fazendo os bastidores daquela partida. É uma emoção que não dá para contar como que é essa emoção. O jogador de futebol ele tem que ter muita estrutura emocional para suportar esta emoção. E não deve ser brincadeira, 46 mil pessoas gritando o seu nome quando você pega a bola e está na cara do gol. Então ajuda, interfere ajuda muito. Como também destrói um jogador quando ele erra um pênalti e todo mundo começa a gritar o nome dele. Ou um frango também. Júlio César está passando maus bocados na mão da torcida, mas é um bom rapaz. É verdade. Vamos conversar disso no próximo bloco? Vamos. Gente, na hora que está ficando bom, Zé. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento
e a corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Estamos de volta aqui com o Cotidiano e Você, e nós estamos numa conversa gostosa, futebolística, aqui com Gil Latoreira, que é apresentador da TV Corinthians, mais um apaixonado corintiano, verdadeiro corintiano, não, como é? Ele é corintiano, não é torcedor só do Corinthians, é corintiano, né? Eu torço pro Corinthians, eu acho que eu não devo... Você já foi de outro time? Eu vou perguntar uma coisa, um sacrilégio. Já torceu para outro time? Não, curiosamente, o meu pai era conselheiro no Corinthians, eu nunca imaginei que um dia eu trabalharia no Corinthians. Meu pai era fanático. Meu pai era daqueles conselheiros que brigava pelo Corinthians. Eu achava até uma certa bobagem esse fanatismo dele. E olha, quem diria, se ele estivesse vivo, ele está lá em cima, está feliz. Muito feliz. Está muito feliz. Mas eu imagino que ele estaria... Sabe que meu pai era conselheiro do Corinthians também. E corintiano roxo corintiano também, roxo. Que eu sei. Corintiano roxo. Doutor Ricardo era corintiano e você vai torcer pro Juventus. É que as espécies evoluem. Mas meu pai era atleticano roxo, desse assim, de assistir o jogo, depois o jogo de novo, depois de comprar o jornal para ler e tal. E ele, a maior paixão dele era que eu torcer pro Cruzeiro. Ele era atleticano. Que legal. Papai vibrava no videotape. No videotape, ele gritava quando errava, como se tivesse acontecendo, fazer né? o gol. Ele ficava nervoso. Mas esse jogo já passou, o time já foi campeão. E ele ficava nervoso. Ele achava que podia ter ganho melhor. Sempre foi assim. E o Corinthians não é só futebol, né? O Corinthians tem outros esportes também. O Corinthians hoje, ele reúne uma quantidade de esportes inacreditável. O Corinthians é campeão no futebol americano brasileiro, no torneio Touchdown. Futebol americano. Futebol americano. O torneio Touchdown é o campeonato brasileiro de futebol americano. É bicampeão paulista, por quê? Porque há 2 anos é disputado o Campeonato Paulista de Futebol Americano. Gente, nem sabe que existia isso no Brasil. O Alexandre Frota, ator, é um dos jogadores do time de futebol americano do Corinthians. Mas pode ser jogador velho, então? Porque o Alexandre Frota... Ele está se aposentando, Fez um lobbyzinho, foi bacana. No MMA, o Corinthians é representado pelo Anderson Silva, campeão. E agora também tem muita gente, tem 12 atletas que estão se profissionalizando também no MMA. No surf, tem o Mineirinho, que é campeão brasileiro, representa o Brasil fora, leva também o escudo do Corinthians. Na natação, tem o Thiago Pereira, maior medalhista nas Olimpíadas, está representando o Corinthians, a gente fala que ele leva a touca do Corinthians. Tem também o handball, o futebol de salão, que é muito tradicional ainda no Brasil. O basquete numa proporção bem menor daquela do passado, quando o Oscar jogou pelo Corinthians. Tem o handball, tem o futebol de salão feminino também, que é uma modalidade que está começando. E tem a base, né? A base do Corinthians. Agora eu vou fazer uma crítica a todos os times de futebol pelo descaso que se tem em relação ao atletismo. O atletismo no Brasil é muito... Nós tivemos um time, tivemos uma equipe que praticamente há tempos atrás, pouco tempo, deixou de investir na questão do atletismo. E o Brasil é uma negação no atletismo, não por falta de talentos, mas por falta de patrocínio, investimento e tal. Eu até acredito que é muito melhor você patrocinar um futebol do que de repente um atletismo. Mas é importante de repente que a gente pudesse, pelo menos os clubes, né, reverter um pouco daquilo que ganha por causa do futebol para o atletismo. A grande verdade, por exemplo, nós temos aí como uma das maiores negociações e patrocínios do futebol com o Corinthians, com a Caixa Econômica Federal. Está dando até um problema danado aí, tem uma ação contra essa verba e tudo mais. Quase 35 milhões de reais é investido no futebol. Parte desta verba poderia sim ser distribuída para outras atividades, mas o patrocinador não quer. Então. E aí o clube fica refém a essa determinação. Por exemplo, a base paralímpica de futsal da seleção brasileira é do Corinthians.
Mas é mantido pelo clube, sem absolutamente nenhum patrocínio. Quando o Banco do Brasil patrocina a seleção brasileira. Patrocina a seleção brasileira, mas não repassa para o clube, que é a base da seleção. Da seleção. Quem são os jogadores da seleção? Aí é algo que é difícil. Aí tem que conversar com os gênios dos marketings dessas grandes incorporações e tentar convencê-los de que outras modalidades podem também dar retorno. Mas também é uma coisa de cultura esportiva da população brasileira. O brasileiro gosta muito de futebol e nada mais do que isso. Qualquer outra atividade ela é extremamente elitizada. O vôlei, por exemplo, enche o Ibirapuera, que está aqui do lado. O ginásio lota, mas é um público bem diferenciado. Que não vai passar de 8 mil pessoas. É verdade. E é o mesmo público, o que não interessa para uma grande marca, porque ele sabe que seu produto será divulgado apenas para aquele grupo de 8 mil pessoas. Porque você vê grandes, eu dou razão, professor, grandes patrocínios vindo aparecer na época das Olimpíadas. Então, e na época das Olimpíadas, do Pan-Americano, depois disso, quem realmente precisa desse apoio do atletismo não recebe nada, não recebe nada. Hoje ser atleta no Brasil é muito Nós temos clubes de regata, né? Começou como clube de regata, que nem mais tem o esporte dentro só tem o futebol. Na verdade, o deputado sabe bem o que eu vou falar agora. As grandes autoridades, elas sabem da importância da educação e que o esporte hoje faz parte integrante da educação. O Mercadante, que é o ministro atual da Educação, já afirmou várias vezes isso, que o esporte tem que estar junto com a educação para que através do esporte a gente consiga formar grandes homens. Mas isso tem que sair do papel. Não adianta virar um grande discurso, que aí fica bonito, mas tem que sair do papel. Por isso é coisa de vocês. Aí parte para... Exatamente. Aí parte para a política. Aí a gente traz tudo e joga para eles. Sempre. Aí eles resolvem. Claro, nós votando vocês. Exatamente. Eles que resolvam isso. Isso é problema deles, na verdade. Agora, tem alguns esportes que estão se destacando. Você deu o exemplo do Anderson Silva, o MMA, né? Isso é um negócio que virou grande também, não virou um grande negócio de patrocinadores? Na verdade, é uma receita... O que faz? Qual a explicação? Por que um esporte que era diferente de tudo vem e explode, o vôlei e o basquete, que é conhecido de todo mundo, não vai para frente? Então, aí vem daquela questão de quem está organizando. O MMA ele já tem uma base muito bem formada nos Estados Unidos, com grandes patrocinadores, e hoje é um show. Qualquer evento de MMA é um grande show, um grande espetáculo. O próprio Anderson Silva foi um fenômeno lá, né? Lá. E aqui ele nunca foi... Mas o basquete também não é um fenômeno lá? Mas aqui não é a nossa cultura. E aí o brasileiro, a mesma habilidade que o brasileiro tem com os pés, o americano tem com as mãos para o basquete. E o basquete, ele nasce como um esporte voltado para o inverno, né? Assim, ele nasce por quê? Porque as pessoas não podiam estar ao ar livre, então vamos lá bater bola lá dentro. Então essa coisa de muito voo. O brasileiro não gosta muito dessa coisa de estar confinado dentro de um ginásio, né? E outro detalhe, o basquete faz parte da disciplina escolar universitária nos Estados Unidos. Interessante. Nós não temos o futebol como algo prioritário. Como disciplina. Mas você joga em qualquer lugar. Qualquer momento tem um chutando um papel, uma cadeira, uma mesa e disputando uma partida. Lá é disciplina. Então tem todo esse incentivo. O grande atleta do basquete nos Estados Unidos, ele tem a bolsa na faculdade. Aliás, as universidades vão atrás de grandes atletas para dar a bolsa para que no no campeonato universitário, os melhores atletas estejam naquelas faculdades. Você tem razão. Quando a gente vê filme americano... Ganha bolsa. Exatamente. Todo mundo odeia o Chris lá. Exatamente. Ele tem que jogar bem para poder estar na faculdade. É verdade. Essa é uma cultura já deles, que não é aqui da gente. Que não é da gente. Não é da gente. Muito pelo contrário. Aqui o sujeito, quando ele se dedica ao esporte, ele é tratado como vagabundo até, né? Vagabundo, ao invés de ir para a escola, fica aqui jogando na rua, bola. Fica jogando bola. Mas também, se fosse disciplina para jogar futebol, não fazia outra coisa, não ser jogar futebol. Era só futebol. E nem todo mundo gosta. A gente estava falando dos 36 milhões de corintianos. E você antes deu uma informação para a gente que tinha 10 milhões de assinantes na TV Corinthians. Hoje... existe uma transição da TV Corinthians para a NET, existem algumas regras na NET.
A TV Corinthians tem apenas 2 anos, portanto ela ainda não junta as qualidades necessárias para poder compor a grade da NET, que é extremamente exigente. Mas a TV Corinthians tem alguns diferenciais. Primeiro porque ela é direcionada, e por ser direcionada ela já tem um público bem escolhido, ali no caso os corintianos. Dentre a primeira pesquisa do que teria de assinaturas e de migrações das outras operadoras, volta de 10 milhões de torcedores assinariam e fariam esse contrato e essa transição. Isso em termos financeiros é um dinheiro extremamente considerável, individualmente muito pequeno para a assinatura de cada torcedor, mas no total é interessante. Televisão precisa de dinheiro. Mas hoje a TV Corinthians é uma realidade, deixa o torcedor e todo mundo que queira bem por dentro de tudo que está acontecendo. tvcorinthians.com.br, assim o... tvcorinthians.tv.br. Então, tvcorinthians.tv.br. Ali Isso tem mesmo. toda a programação. E aí a pessoa assiste pela internet em qualquer lugar do mundo, né? E hoje ela está hoje em TVA, Oi e Telefônica. Então você pode assistir a TV Corinthians, né? Pode acompanhar. E a TV Corinthians, ela tem uma... a gente sabe que o que mais está em evidência hoje no Corinthians é o estádio, né? O estádio que está sendo feito, né? Tem nome o estádio ou não? Ainda não. Não? Há quem o chame de corintiano não gosta Taqueirão. que fale Itaquerão. Não. E tá isso que eu ia falar, não gosta de Itaquerão? Primeiro porque o marketing está fazendo um trabalho violento para poder vender o tal do name rights, que é o nome do estádio. É um investimento muito grande. Como é o nome do estádio? O projeto para se vender o nome do estádio, que é o tal do name rights. Name rights. Para vender o direito do nome. Exatamente. O marketing ele é ótimo para colocar nome. Chamar name rights. Muitos o pessoal vai colocar o nome do estádio name rights. Se bobear, ele fala. Mas é conhecido como Arena Corinthians, porque a determinação da FIFA em todas as obras de estádios é Arena alguma coisa. Então tem a Arena do Palestra Itália. Tem isso? Tem, exatamente. Antigamente chamava estádio, antigamente era campo de futebol. Campo de futebol. Depois virou estádio. Agora virou arena. Arena. Porque no tempo da ditadura chamar de arena não era muito bom. Já não podia, porque tinha Arena e PMDB. Aí volta para a política. Você tomar cuidado na hora de escolher o nome. Hoje, quando ninguém lembra de Arena. Então agora pode colocar. Mas é preconceito tirar o nome Itaquerão. Mas eu acho que isso é até perigoso. Porque quando se fala em um valor, numa quantia muito alta para um grande banco, uma grande empresa, ela não pode ficar limitada a esse nome que já pegou. Por exemplo, muita gente não sabe o nome do estádio do Morumbi. Não sabe. Paulo Machado de Carvalho. Em uma homenagem a uma pessoa. Esse não pagou para ter. Aqui o Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, o Cícero Pompeu de Toledo. Maracanã, Mário Filho. Mário Filho. Que era o radialista. Isso. Vários estádios têm outros nomes além daquele que a gente conhece. O Mineirão, todos eles. Castelão, o Morumbi, o Pacaembu. O Pacaembu é o nome do bairro. Daí chamaram de Itaquerão, porque é em Itaquera o bairro onde está sendo construída a arena. Então, essa associação é perigosa em termos financeiros para quem busca esse recurso. Quem fizer esse investimento também terá 10 anos de exploração do local. Então, é um investimento que vai trazer uma renda muito alta. O estádio deve ter, por média, de 10 andares quase, onde vai ser construído shoppings, onde terão várias lojas. Fora a valorização local, né? Que lá já valorizou muito agora, imagina depois. De valorização imobiliária. Houve uma movimentação imobiliária muito grande, e o que ajudou também a população, porque a grande sacada disso tudo, que eu já discuti várias vezes com políticos lá, é que a construção do estádio, de alguma forma, vai resolver o grande problema de São Paulo, que é o transporte público. O grande problema é que hoje existe uma grande concentração de pessoas morando no extremo da cidade e trabalham no outro extremo. Não dá para pegar o metrô no mesmo horário. Com a construção do estádio, nós vamos ter ali uma concentração comercial muito grande. Quem mora lá vai poder ficar por lá. Trabalhar ali mesmo. Exatamente. É lógico. Tanto em turismo como em outros negócios diversificados. Olha, a gente vai para o intervalo, mas tá muito boa essa conversa, meu Deus do céu. Muito bom ficar conversando com o Gil, a gente fica aqui o tempo todo. Daqui a pouco a gente volta. Ética é uma palavra forte.
Cuidar do meio ambiente é ser ético. Recicle o lixo, não suje as ruas, seja contra o desmatamento ilegal e as queimadas. Proteger a natureza e pensar nos seus filhos e netos é respeitar a vida, é amar o divino. Ética. Ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Estamos continuando o cotidiano e você com o Gil falando de Corinthians. E a gente falou da TV Corinthians. A TV Corinthians é o único time que tem uma televisão, é o Corinthians? É, no Brasil, o único clube que possui um canal de televisão é o Corinthians. Outros clubes, eles estão apenas pela internet. Então é a tal da Web TV. E o teu programa é na TV Corinthians? Na TV Corinthians. Quando é o teu programa? O Timão News é diário, das 10 às 11. É um noticiário? É um noticiário, ele fala de todas as modalidades, tudo relacionado ao Corinthians. Agora, o grande diferencial da TV Corinthians é a transmissão ao vivo dos treinos direto do CT do Dr. Joaquim treinos, Grau. é verdade. Isso mesmo, sem corte, sem censura, durante 3 horas nós ficamos ali antenados em tudo que acontece. E é uma das maiores audiências, porque o torcedor, aquele torcedor que a gente fala que realmente acompanha a vida do Corinthians, ele acompanha não só o futebol na televisão depois, mas ele acompanha o treino. Ele sabe o que porque ali saem as novidades, sai o time provável que vai jogar, quando alguém se machuca, o que está acontecendo. Porque antigamente, qual era o grande diferencial? Quando tinha um clássico, por exemplo, Juventus e 15 de Piracicaba, o senhor ficava preocupado porque o senhor não sabia como é que o time estava preparado para o clássico. Já o corintiano não. Quando ele assiste o treino, ele sabe se o time está preparado para enfrentar o adversário ou não. Agora, o Gil falou uma coisa muito interessante, que é uma novidade, ó. Dia 23 de abril... 23 de abril, dia de São Jorge. Declarado como Dia do Corintiano. Dia Nacional do Corintiano. Dia Nacional do Corintiano. Por causa que 23 de abril é dia de São Jorge. E São Jorge é o padroeiro do Corinthians. Do Corinthians. Da onde começou a relação do São Jorge ser o padroeiro do Corinthians? Essa é uma pergunta que nem o presidente atual, Dr. Mário Gobi, soube responder. Apareceu uma imagem de São Jorge lá atrás que deixaram no Corinthians. Por quê? A fazendinha, onde está era uma pequena fazenda mesmo. E o antigo proprietário tinha uma imagem de São Jorge que está até hoje lá. No Parque São Jorge? No Parque onde é o Parque São Jorge. É o Parque São Jorge. Daí começaram a falar que ele era o padroeiro. Os fundadores do Corinthians eram trabalhadores comuns que se reuniram à luz de lampião e fundaram o Corinthians. Entendi. Há quem diga que eram palmeirenses revoltados com palestra e resolveram fazer um adversário para o Corinthians. Eram italianos e espanhóis que se reuniram lá em 1910 para criar então o Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí essa imagem de São Jorge que ficou ali no Parque São Jorge acompanha até hoje. Olha, foi uma conversa muito gostosa mesmo, muito gostosa, porque não ficamos só no Corinthians, fomos para todos os lados. Afinal de contas, o Corinthians tem a ver com tudo e tem a ver com todos também. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, né, pela simpatia, por nos trazer não só a informação, mas por nos trazer também essa paixão, né? A gente tentar entender um pouco dessa paixão corintiana. E né? Por nos trazer o estádio. Em primeira mão vocês ganharam uma maquete. Arena Corinthians. Arena Corinthians, depois vão até mostrar ali como que é essa arena. Em primeira mão, ninguém conhece, ninguém viu, vocês já foram presenteados. Ela está ainda em fase de acabamento, justamente por não ter o nome oficial do estádio. Ela ainda está toda branquinha, como um carro de Fórmula 1 sem patrocínio ainda. Vocês estão com a primeira maquete, Name Right, assim que ele for negociado. Mas foi um prazer enorme estar aqui, esse ambiente agradável, gostoso. O senhor que escreveu o livro As Melhores Orações para se Falar com Deus, os corintianos conhecem o melhor caminho para falar com a nação. Estou aprendendo esse caminho. Foi muito bom, muito obrigado pelo convite.